Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Aqui aprendemos da forma mais simples possível. E hoje vos trago uma partida jogada pelo ex-campeão mundial Tigran Petrosyan, considerado o tigre de ferro devido à forma de se defender dos adversários. Não era um jogador que fazia aqueles lances brilhantes, atacando, sacrificando. Não, ele se mantinha na defesa e deixava o adversário jogar. No decorrer da partida, de suas partidas, se defendendo, chegava um momento que o adversário não tinha mais planos, não tinha mais estratégia, não tinha mais lance tático para fazer, não tinha mais ideias, não tinha mais jogo e abandonava a partida, mesmo com o tabuleiro cheio de peças. E essa partida, ela ocorreu em um campeonato armênio em 1946. Então, o seu adversário abandonou a partida, o tabuleiro ainda cheio de peças. Quando olhou a posição, disse: não tem mais jeito. No 14º lance, Petrosyan ganha um peão. No 20º lance, o adversário abandona. E às vezes, para se ganhar uma partida de xadrez, não precisa capturar tantas peças. Se vence sem capturar peças, às vezes nenhuma. O jogo de Petrosyan, a lição que a gente vai aprender nessa partida é o controle das casas e planos vale mais que ataque. Controlou as casas-chaves, as casas centrais, não precisa muita coisa. Porque xadrez também se perde por falta de ideias. E quando você não tem ideias no tabuleiro, você pode perder a partida. Então, acontece em muitas partidas de xadrez. Quando o adversário não pode jogar, vê que não pode jogar, ele abandona. Qual é o melhor lance? O melhor lance é abandonar, aí ele abandona. Então vamos direto à partida. Então o adversário de Petrosyan, ele inicia, deixa eu arrumar aqui esse rei que ele está um pouco, agora sim, cavalinhos olhando um para o outro. Ele inicia sua partida com E4. E a defesa que o Petrosyan escolhe é a defesa Caro-Kann. Defesa muito sólida, parecida assim, tem um estilo da inglesa. Defesa Caro-Kann, que busca equilíbrio no jogo, busca um jogo equilibrado, busca também desequilibrar ou desestruturar o centro das brancas. Ele joga um C6 e lá vem um D4, que é de praxe aí contra a defesa Caro-Kann. D5, para tentar manter a estrutura e destruir o centro. E o adversário joga cavalo C3, defendendo, reforçando o ponto. Na defesa Caro-Kann e na francesa, sempre se captura de primeira. Então Petrosyan captura, o adversário também captura, e agora começa a sofrer um ataque. Cavalo é atacado. Ó, desenvolvimento até aí, uma peça para cada lado. Peão central desenvolvido, controlando o centro, mas o C6 também controla o D5. Então, cavalo sai, olha interessante, sempre sai para uma casa, se defendendo e atacando. Se defende do ataque, atacando o ataque. O ataque no momento é o bispo. Bispo ataca cavalo. Então o adversário, o jogador de branca, se defende do ataque, atacando. E o bispo aí vai ter que se defender também. E vai lá. Olha o lance. Bispo G6. Lá vem o... Olha lá o jogador de brancas. Joga um H4. Por que H4?
capturar o bispo de graça, se ele ficar. Mas um H5 aí o bispo não tem saída. Então, abre logo uma casinha, um refúgio, um socorro para o bispo se proteger. Joga um H6 e H6 já dá uma casinha de escape para o bispo. Ataca novamente, ganha espaço. Isso é ganhar espaço. Petrosiano não vai ter jeito para você. Ganha espaço atacando. E mais uma vez, Petrosiano joga com seu bispo para H7. Se nós observarmos, ele já jogou com esse bispo quantas vezes? 1, 2, 3. Não é bom jogar 2, 3 vezes com a mesma peça na abertura. Mas a gente abre aquela pausa, aquele espaço, aquela aspas, e essa regra de não mexer muitas vezes com a mesma peça na abertura, ela é justificada quando sua peça está atacada. Então você tem que mexer para se defender. Esse foi o motivo de mexer 3 vezes com o bispo. 1 foi atacado, 2, aí quando foi atacado, aí recuou. 3 vezes, mas foi se defendendo. Mas não ficou ruim a estrutura, porque a peça permanece desenvolvida, embora escondida, mas tem uma peça desenvolvida, lá também só tem uma peça. A única coisa que o adversário de Petrosiano fez foi ganhar um pouco mais de espaço na ala do rei. Então, com esse lance, o adversário de Petrosiano joga um cavalo F3, cavalo F3, desenvolvendo suas peças para preparar o rock logo em seguida. E também vai desenvolver peça, cavalo F6, procurar desenvolver peça para também fazer o rock. Lá vem a primeira troca, desenvolveu peça e preparou o rock. E Petrosiano não pensou 2 vezes, tem que ir, porque se não for o adversário, vem, captura e dama captura. Pronto. Até então, tudo igual. Tudo igual. Um bispo e um peão para cada lado. Desvantagem do Petrosiano, no momento, é que ele ainda não tem roque preparado. O adversário já pode rocar, ele tem uma peça presa, e essa peça só pode andar, o bispo só pode andar, se o caminho for liberado, mas ainda está preso pelo peão. Então, ele resolve desenvolver o cavalo que está em B, foi para D7, e o adversário a essas alturas, depois que o cavalo vai para B7, ele joga um C4, ganhar espaço no centro e controlar o centro do tabuleiro. O cavalo não pode entrar não, o peão toma. Esse foi o objetivo de jogar o peão em C4. Então, com o peão em C4, ele abre caminho também para o seu bispo, agora vai poder desenvolver, e o adversário do Petrosiano faz o roque. 1, 2, 1, 2, rei guardado, castelo feito, rei abrigado, protegido. Agora não tem mais problema. Por enquanto, né? Por enquanto não tem problema. Dama C7, ameaça o cavalo, o ponto de Damate, mas o objetivo não é esse agora. O objetivo é controlar, ter um controle maior. A dama lá em D8, ela não está controlando nada, só defendendo o cavalo. Mas quando joga em C7, agora sim, ela continua controlando a diagonal e a outra diagonal para que o bispo não invada, né? Não possa invadir. E essa diagonal que a dama controla vai de B8 a H2, B8 a H2. E o adversário lá do Petrosiano, Artsrum, é o nome dele, joga torre E1. Olha, senhor rei, onde tu estás? Mas no xadrez não pode perder tempo. Para que desenvolver bispo agora? Para depois fazer o roque. Ele aproveita e faz o roque longo. Espaço livre, roque longo.
Então ele joga, ó, 1, 2, 1, 2, 3. Roque longo ganhou um tempo e, sem perceber, olha o que o adversário faz, joga um C5, vou ganhar mais espaço. E quando joga um C5, recebe um tático de Petrosiano. Recebe um tático que fica todo troncho. Sabe o que é o cara ficar troncho? Com esse tático, ele fica troncho. Cavalo, 1, 2, 3, captura C5. Esse é o 14º lance, onde Petrosiano ganha apenas um peão. Esse é o chamado lance tático. Temos que ter aquele olhinho mágico no tabuleiro de fazer lances táticos na hora precisa. E quando faz esse lance, cavalo captura, ameaçando a dama. Peão não pode capturar porque perde. Tem uma torre aqui, ó, mirando a dama. Então a dama volta para uma casinha lá, onde fica abrigado. E joga em E2. Dama E2. Então, o adversário do Petrosian, ao jogar dama E2, o cavalo já não vai poder mais ficar, porque se ficar será capturado. Para onde iria esse cavalo? Para que casa iria o cavalo? Ele volta para sua casinha onde estava. Já cumpriu sua missão, capturou o peão, ganhou um ponto, volta. Quem sabe ir, sabe voltar. Cavalo D de dado, D7. E agora lá vem o avanço. Vamos ganhar espaço então. Se capturar, peão captura, expulsando o cavalo, né? Aí vai ter um contra-jogo. Mas o Petrosiano, ele analisa e acha que não é bom fazer uma troca nesse momento. Melhorar as peças. Então ele joga 1, 2, 3, cavalo B6. Inclusive, quando o cavalo vem para B6, está aumentando a defesa do rei, proteção ao rei. Outra coisa, quando joga cavalo propondo a troca, lógico que ele ia aceitar. Mas se o cavalo permanece, ele poderia dar um duplex. Cavalo captura, F7 e daria um duplex, ameaçando as duas torres, né? Então, quando o cavalo joga B6, a dama defende a linha. Então, não vai poder dar o duplex. Mas tem um bispo. Peão está vulnerável, tem um bispo. Bispo defende. Agora sim, torre não pode capturar, porque o bispo captura. Mas Petrosiano tem planos, tem ideias estratégicas. Ele é o mestre das defesas. Bispo D6. E com esse lance bispo D6, ele tem um ataque, 2 ataques. E as brancas só têm uma defesa. Então, nessa posição, é o jogador de brancas, adversário de Petrosiano, joga uma dama C2. Alguma coisa ele está mirando aqui, dama C2. E espera o que Petrosiano vai jogar, né? Vamos voltar esse lance aqui. Tem uma coisa muito interessante. Tem ou não tem uma coisa interessante aqui? Não é nesse lance. Era se a dama tivesse posicionada, aí teria como perder essa dama. Caso esse cavalo não tivesse em B6, né? Aí teria uma armadilha. Mas ele joga, enfim, ele joga a dama C2. E quando Petrosiano faz seu lance, dama C2, Petrosiano joga o cavalo centralizando-o, e com essa centralização do cavalo, ele joga a dama. Percebeu? A4, ameaçando A7. Se dama entra, tem um quase mate, né? Então, nessa posição, o rei vai ajudar a defender o peão.
anda uma casinha, defende o peão de A7. Então, quando defende A7, lá vem ataque. Agora é a hora de atacar. Hora de atacar. Nessa posição, vai dar certo? Por que esse ataque aí? Já poderia capturar o peão, daria certo a captura desse peão, porque tem 2 ataques. Mas nessa posição, o Petrosian diz ainda não, porque se captura, recebe aqui uma torre, né, na frente do rei e complica a situação. Aí quando ele vem atacar, Petrosian joga apenas uma casinha, A6, jogou B4, A6 para defender, ficou defendendo esse ponto. Então, nessa posição, o adversário já abandonou. E por que abandonou nessa posição? Tantas peças no tabuleiro, nem começou ainda. Isso aqui o adversário sentiu que ficou sem contra-jogo, ficou sem técnica, né? Então, resolveu abandonar a partida. E na abertura, e vamos até comentar um pouquinho, né? Na abertura, às vezes, para você ganhar o jogo, não precisa capturar muitas peças. Existe também vitórias sem capturas. Quantas peças precisam cair para uma partida acabar? Quantas? Às vezes, nem uma peça. Então, basta ter aquela posição sólida, aquele controle posicional das casas, estou dominando tudo, e o adversário fica sem plano, fica sem jogo e termina abandonando. Esse é um dos abandonos mais desconcertantes da história do xadrez. Abandonou com tantas peças no tabuleiro, por quê? Porque não tinha mais jogo. Na abertura, o desenvolvimento foi normal, nenhum erro gritante, tudo tranquilo, tudo parece bem equilibrado, mas nada acontece. E esse é exatamente o plano de Petrosian. Deixa ver aí, tudo tranquilo, nada acontece. Por que abandonou? Porque agora vai ter que defender. Vai ter que defender o peão. Mas como vai defender esse peão? Tem algumas alternativas? Tem algumas alternativas para defender o peão. Quando joga 6, olha o peão ameaçado. Agora tem uma ameaça, 2. Abandonou a partida. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas por quê? O que faria para defender? Será que o peão, tem 2 ataques aqui, 2 ataques no peão. Se defender, presta? Com o peão não presta. Por que não presta? Perde um peão. Qual é o peão que perde? Esse aqui vai ficar perdido. Cavalo pode capturar? Pode. Ou então, primeiro, bispo captura, também serve. Mas cavalo captura? Olha o plano aí. Defendeu com aquele, né? Cavalo captura. Professor, tem um peão para capturar e tem a torre. Exatamente. Se capturar com o peão, vamos lá. Bispo captura cavalo. Olha o nó. Peão vai ter que capturar. E agora a dama captura. E como é que fica a situação agora? 2, 4 e 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Perdendo 2 peões com Petrosian. Se você perder um, já é motivo para abandonar a partida. Aliás, sem perder nenhum peão, já é motivo para abandonar. Porque ele é o mestre da defesa. E perdendo 2, pior ainda. Mas vamos voltar que tem outra possibilidade aqui, rapidinho. Vamos voltar que tem outra possibilidade. Outra alternativa. Recolocando aqui as peças. Opa, pronto. Ele defendeu, né? Defendeu, perdeu. Ok. Teria outra alternativa se ele capturasse com a torre? Vamos ver se teria.
peão captura, nós capturamos com o peão, agora com a torre, experimentando com a torre. Torre captura, vai para a mesma temática. Bispo captura, peão ou torre. Então, se capturar com a torre, perde o peão. Se capturar com o peão, óbvio que a dama não pode capturar, mas pode fazer aquele ataque, ó. Ataca a torre. Tem como defender? Tá atacado, vai ter que se defender. Se avançar uma casa, perde o peão, porque o cavalo volta e captura o peão. Então, esse foi o motivo pelo qual o adversário de Petrosian abandonou a partida. Ele abandonou a partida ainda quando as peças estavam praticamente todas em jogo. O que foi que aconteceu nessa partida? Nesse meio jogo aí, as brancas ficaram sem coordenação, não tiveram mais coordenação, não tinham plano ativo disponível. E no xadrez é necessário ter plano ativo. Então ficou sem tática, ficou sem ataque, ficou sem progresso possível. Então, quando procurou o melhor lance no tabuleiro, disse: olha, o melhor lance que eu vou encontrar aqui é o abandono. Abandonar é o único lance bom nesse momento. Então, se fizermos um resumo didático da partida, então o adversário perdeu a partida, lógico. Não perdeu por questão tática, não foi tanto isso. Não perdeu por conta de material, que não teve tanto material. Mas quando analisa a posição, ele perdeu a partida porque perdeu também o direito de jogar. Então é esse estilo posicional, esse estrangulamento posicional do ex-campeão mundial, Tigran Petrosian, o Tigre de Ferro, que muitas vezes faz o adversário abandonar a partida quando as peças ainda, aliás, o tabuleiro ainda está cheio de peças. E o Petrosian é esse estilo. Prevenir planos antes que existam. O adversário quer fazer plano, vamos prevenir esses planos. Melhora sua posição, melhora suas peças lentamente e espera apenas o adversário desistir psicologicamente. Então esse é um chamado o mate psicológico. Enquanto o adversário não tinha muita atividade em suas peças, todas as peças estão vivas. Todas as peças estão vivas, embora não tenha tanta atividade no tabuleiro. Todas as peças estão vivas, mas a posição está morta. Peças vivas, posição morta. E Petrosian não ataca, mas ele cancela o jogo do adversário. Cancela o jogo do adversário. Aqui o branco foi derrotado. Não foi apenas derrotado, ele foi convencido de que deveria abandonar. Então é como se aqui fosse um mate psicológico nessa posição. Mate psicológico. Então essa é a lição que nós podemos aprender dessa partida. Procure imitar o Petrosian, mas para imitar, você jogando de pretas não precisa avançar muito suas peças. Se formos olhar espaço, o adversário tem mais espaço, mas se formos olhar a coordenação das peças, Petrosian também está com suas peças bem coordenadas. Legal? Se gostou da partida, dê seu like e se inscreva no canal.